E aí, meu amigo, beleza? Então, bem-vindo ao Excel Channel, meu nome é Marcos Filho. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como criar, como trabalhar com a função OU, né? O que é a função OU? A função OU ela nada mais é do que uma condicional, tá? Mas vamos aqui para a tela do computador e eu vou te mostrar exatamente como que ela funciona. No vídeo passado, eu te mostrei como funciona a função E, né? A função E ela tem essa tabela verdade aqui. O que é essa tabela verdade? Ela mostra aí as condições, como que elas vão estar funcionando. Então, a função E, ela só retorna um valor como verdadeiro, como true, a partir do momento em que você tem todas as condições internas verdadeiras. A função OU, tá? Ela é um pouco diferente. A função OU, você vai ver que ela retorna com verdadeiro se ao menos uma das condições forem verdadeiras, tá? Isso é bem interessante, tá? Porque se uma das condições for verdadeira, ela já vai retornar verdadeiro também. Então, ela é basicamente o oposto da função E. É o oposto, tá? E vamos ver o que quer dizer isso. Vamos lá. Como que funcionaria aqui no exemplo, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Se a minha média for menor que 7 ou maior igual, aqui eu tenho que colocar maior igual, tá? Maior igual a 35, ele vai fazer toda a análise aqui. Eu estou invertendo, tá? Eu vou até colocar aqui o 35, ele vai cair no mundo cinza, né, no limbo aí, mas ok. Então, a função OU, eu acabei de falar para você que ela é o inverso da função E, né? Então, enquanto aqui na função E eu estava olhando se as condições são verdadeiras, então se a média for maior do que 7, o número de faltas for menor do que 35, que é a condição de aprovação, então quando essas duas condições estiverem ok, ele vai me dar a resposta. Na função OU, só para mostrar um exemplo aqui, eu vou usar a lógica inversa. Então vamos lá. O que a função OU vai me fazer? Tá? Ele vai olhar aqui a média menor do que 7. Ele vai poder me trazer algumas condições. Tá? Ele vai poder me trazer true e false, false e true, false e false, true, true. Tá? Eu vou até fazer o seguinte. Então, ele primeiro pode me trazer falso e falso, né? As duas condições estão erradas, então a gente vai pegar aqui, e nesse caso o retorno vai ser um falso também, uma negativa. Ele pode me trazer, a primeira condição é verdadeira, mas a segunda é falsa. Se a segunda é falsa, mas a primeira é verdadeira, então ele vai ser verdadeiro. Por quê? Ao menos uma das condições é verdadeira. Aqui ele tem um falso na primeira, verdadeiro na segunda, então ele vai me trazer verdadeiro também. E aqui embaixo ele tem dupla, né, a duplinha ali verdadeira, true e true. Então aqui ele também traz verdade. Por que a gente fala que a função OU ela é o inverso da função E? Vamos ver aqui, ó. Vou pegar isso daqui, vou copiar aqui embaixo, tá? Vou até pegar aqui o cabeçalho. Olha só. Olha a lógica, falso, falso. Só que aqui embaixo, ó, olha a troca aqui, tá vendo? Enquanto ela só retorna, a função E só retorna quando tudo é verdadeiro, a função OU retorna quando ao menos uma variável é verdadeira. Quando tudo é falso, não tem como, né? Falso é falso e acabou, a menos que você use uma negativa, que é o not, mas fica para um outro vídeo. Ok? Então vamos brincar um pouco agora com essa daqui? Vamos lá? Então, ó, eu vou pegar aqui o seguinte, eu vou criar minha função, vou chamar a função OU, tá? E vamos analisar aqui. Então, OU, a minha média é menor do que 7, tá? Isso, se a minha média for menor do que 7, ou... Calma aí, isso.
as minhas faltas forem maior do que 35, neste caso aqui, vamos analisar o seguinte, tá? Se ele retornar aqui verdadeiro para nota menor do que 7 e para falta maior do que 35, o aluno está reprovado. Porque se uma dessas condições forem verdadeiras, o aluno está reprovado. Agora, se ele retornar um falso, quer dizer que nenhuma dessas condições é verdadeira, porque ele só vai me retornar falso no false false, no duplo falso, né? Então, nesse caso do duplo false, ele está aprovado. Então, vamos ver. Ó, a gente pegar aqui, ó, e aí vamos olhar o seguinte. Eu vou até pegar esse E aqui, ó. A gente usou na aula anterior, e se você não viu a aula anterior, o link está aqui na descrição, tá? Junto com o link também para você aprender a utilizar a função C, que é muito importante. Então, ó, eu vou colocar aqui como um exemplo. Ó. Vamos dar só um espaço aqui. Pronto. Ó, você vai ver que tá exatamente o oposto, tá vendo? Tá o oposto. Simples assim. E agora vamos criar a nossa função C em cima dessa função OU, né? Então, se ele retornar como verdadeiro, quer dizer que ou a média é menor do que 7 ou as faltas são maiores do que 35. Se isso acontece, o aluno está reprovado. Do contrário, se isso não acontecer, ou seja, se as notas não forem menor do que 7 ou as faltas não forem maior do que 35, o aluno está aprovado. Pronto. Então, tá aqui. E agora, eu vou copiar essa coluna para colocar aqui do lado. E você vai ver o seguinte, olha só. Nós usamos, a gente criou duas lógicas aqui, tá? Vou até copiar ela exatamente, não vou nem colocar como valores. Eu vou até alterar, ó. Aprovado. E aqui reprovado. Pronto. Olha só. Opa! Fiz alguma... Ah, tá. Deixa eu colocar aqui, ó. Tem que alterar as horas. Pronto. Então, aqui nós temos utilizando a função OU, tá? E aqui utilizando a função E. São lógicas diferentes, são lógicas opostas, né? Uma só retorna verdadeiro quando tudo é verdadeiro. A outra retorna verdadeiro quando ao menos algo é verdadeiro, quando uma das opções é verdadeira. Pode estar parecendo um pouco difícil, pode estar parecendo um pouco estranho. Se você ficar com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Eu tô aqui para te ajudar, tirar qualquer dúvida que você possa ter. Mas é muito importante que você entenda essa lógica aqui, essa linha de pensamento, essa tabela verdade. Quando vai retornar o quê? Quando vai retornar verdadeiro e quando vai retornar falso. Aqui cabe aquela máxima do existem várias formas de se cozinhar um ovo, né? Porque eu cheguei no mesmo resultado, tá? Utilizando duas lógicas diferentes. Uma é a lógica do, ok, se ele tiver menor, uma nota menor do que a minha nota de corte e um número de faltas maior do que o meu limite de faltas, ele está reprovado. Se qualquer uma dessas condições for verdadeira, ele está reprovado. Se nenhuma delas for verdadeira, está aprovado, né? Então aqui eu coloquei uma lógica pessimista. Eu estou olhando primeiro o que faz o aluno ser reprovado e o que sobra ele está aprovado. Quando eu vou para essa outra, que é onde eu uso o E, né, eu falo se o aluno tiver uma nota maior do que 7 e se ele tiver notas menores do que 35, ele está aprovado. Do contrário, ele está reprovado. Então aqui vamos chamar de uma lógica positiva, né? Uma lógica, uma pessoa aí do bem, né? Eu estou olhando primeiro aquilo que faz bem para o aluno, primeiro a aprovação, e o que sobra é a reprovação. Ah, Marcos, qual está certo e qual está errado? As duas estão certíssimas. As duas estão certíssimas. Só que em alguns momentos, dependendo do problema que você tem em mãos, é muito mais fácil você trabalhar por exclusão
Então, olha, eu sei exatamente aquilo que eu não quero, aquilo que não pode acontecer num determinado processo, numa determinada análise. Esses valores aqui não são bem vistos. Então, se um desses valores aparecer, já reprova. Você vai usar o ou. Concorda? É o ou, porque se um desses valores não aparecer, eu reprovo. Agora, de repente você fala, não, não, olha, se esses valores em conjunto aparecerem, se tiver esse cenário aqui, vamos em frente. Vai colocar um e, né? Porque você quer que todos aqueles valores estejam em conjuntos, né? Todos aqueles valores estejam juntos ali aparecendo ao mesmo tempo. Se aquele cenário ideal acontecer, vamos em frente. Então, usa um e. Você tem que criar essa lógica, você tem que entender um pouco melhor. Eu vou gravar alguns vídeos aí mostrando um pouco de lógica, tá? Isso é muito importante quando você usa o Excel para tomada de decisões e tudo mais. Mas, nesse vídeo, você aprendeu aí como utilizar a função OU no Excel, uma função lógica muito interessante. Se você quer ver um pouco mais aí dessa dinâmica, se você quer aprender um pouco mais, se inscreve no canal, dá um like aí para o YouTube ver que o canal é interessante, que você gostou do vídeo. Ficou com dúvida, deixa um comentário e não se esqueça, meu nome é Marcos Filho e esse é o Excel Channel, o canal onde você aprende Excel de verdade.